A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Feche os seus olhos, abrace teu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir sua palavra hoje. Por isso meu coração está pronto. Minha mente está receptiva. Hoje eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre reconhecendo o cuidado de Deus. Reconhecendo o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando de cada detalhe. O problema é que nós não conseguimos enxergar em muitos momentos que Deus está cuidando. E o meu objetivo hoje é levar você a ter uma nova percepção da tua vida, do cuidado de Deus. Em Naum, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim: o Senhor é bom. Diga: Deus é bom. E Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Deus conhece quem tem um coração perceptivo do cuidado dele. Deus conhece aquele que percebe o cuidado, e Deus cuida mais. A natureza de Deus é o cuidado, porque Deus é bom. Diga: Deus é bom. O sol, a natureza do sol é brilhar. A natureza do leão é rugir. O gato é miar. A lua é refletir. A de Deus é ser bom. É a natureza de Deus. A natureza de Deus. Como tudo na vida tem uma natureza. E a natureza de Deus é cuidar de você. Em 1 João 4:8 a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a natureza, quem Deus é. Deus não será bom, Deus é bom, é a natureza dele. Deus não vai amar, não, Ele é o amor. É a natureza de Deus. Quando você começa a compreender isso, você começa a entender o cuidado de Deus por você. Imagine o amor dele manifestando sobre a tua vida. Eu lembro que quando nós chegamos em Caxias, muitos críticos diziam: eles não vão conseguir dar conta de restaurar essa igreja, a igreja está muito ferida. Eles são meninos, obrigado pelos meninos. São muito jovens, que bênção. E hoje nós estamos mais fortes do que antes, estamos crescendo mais do que antes. Pode aplaudir Jesus por isso. Bondade de Deus. O que é isso? Diga: bondade de Deus. Minha esposa, ela teve um diagnóstico da esclerose múltipla, e ela estava condenada a viver com esse tipo de doença toda a sua vida, mas a bondade de Deus a alcançou, e ela vive uma vida saudável, curada, totalmente livre, sem consequências, porque Deus é amor, é a natureza de Deus. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, que estão crescendo, amam a Deus, servem a Deus. As pessoas diziam: não, espera teu filho chegar na adolescência para você ver o que vai acontecer. E eu estou vendo o que está acontecendo, elas estão amando mais a Deus. Não, espera quando chegar nos 21 anos, elas vão amar mais a Deus. Eu louvo a Deus, diga: bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus. Agora, deixa eu te perguntar, você está percebendo a bondade de Deus? Você percebe a bondade de Deus? Às vezes nós vemos as coisas como acaso, sorte, coincidência, comum. Muitas pessoas estão vivendo a bondade de Deus 24 horas por dia,
mas não tem a capacidade de enxergar que é a bondade de Deus, que o que ele está vivendo é algo extraordinário. Não importa que é grande ou pequeno, a bondade de Deus sempre vai se manifestar nas coisas grandes ou nas coisas pequenas. Tiago capítulo 1 verso 17, a Bíblia diz: diga toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom, tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito vem do céu. Tudo, grande ou pequeno, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Às vezes nós não percebemos nos detalhes. Às vezes você está andando com o seu carro, precisando de um estacionamento, aparece uma vaga bem no lugar que você precisava. Bondade de Deus. Mas nós achamos que é comum, e nós paramos de perceber Deus na vida. Mas a Bíblia diz em Tiago que tudo o que é bom, coisas grandes ou pequenas, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Você está passando por um momento difícil na tua vida, vem alguém e ajuda você. Vem alguém te dar um abraço, vem alguém te dar uma palavra, vem alguém e te socorre. Bondade de Deus. Eu lembro de um dia que fui estacionar o carro, e eu fui pagar o parquímetro. Quando eu cheguei no parquímetro, tinha uma pessoa e falou assim: olha, eu tenho o meu ticket, eu paguei um ticket de 1 hora, só usei 15 minutos, e eu estou saindo porque eu já resolvi o meu problema. Serve para você? Eu falei: serve para mim. Eu digo: obrigado, Deus, por causa da sua bondade. Obrigado por sua bondade. O que acontece conosco, aconteceu com Israel. Eles não reconheceram a bondade de Deus, eles não perceberam a bondade de Deus. Deus constantemente fazendo algo bom para eles, constantemente, é um presente de Deus. Muitas pessoas vão falar: coincidência, sorte. Eu digo: bondade de Deus. Eu escolhi olhar para essas coisas no prisma da palavra de Deus, a bondade de Deus. Enquanto eu estou pregando, você vai lembrar de coisas na sua vida que você viu e que você vai perceber que é a bondade de Deus na tua vida. Em Juízes capítulo 2 verso 10, a Bíblia diz: e foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olhe, Israel não conhecia Deus e não reconhecia as obras que Deus fazia. Ele não percebia, ele não estava percebendo que aquela promoção veio de Deus, que aquele milagre veio de Deus. Eles não sabiam, eles não reconheciam. Quantas vezes Deus está mandando cura, quantas vezes Deus está mandando livramento, cuidado, provisão, oportunidades, e não reconhecemos. É o que aconteceu com Israel. Por quê? Porque nós pensamos: isso é comum. Meus filhos serem saudáveis é comum. Seus filhos serem saudáveis é bondade de Deus. Louve a Deus, a bondade de Deus sobre os seus filhos. Quando eu olho para minhas filhas, eu falo: meu Deus, filhas saudáveis, filhas que amam a Deus, bondade de Deus. Muitos de vocês têm filhos extraordinários, bondade de Deus. Bondade de Deus. Reconheça Deus sobre os teus filhos, reconheça Deus. Isso não é coincidência. Muitos de vocês tiveram um encontro com um cônjuge, bondade de Deus. Bondade de Deus. Deus foi bom com você. Deus preparou. Eu entendi algo. Você pode até escolher com quem você vai se casar, mas você não escolhe quem você encontra na vida. Os encontros são proporcionados por Deus. Você escolhe se vão ficar ou se vão sair, mas Deus preparou. Mas muitos estão pensando: esse negócio que eu estou tendo, essa prosperidade, foi um golpe de sorte. Como que eu sou sortudo? Não, como que Deus foi bom com você. Reconheça a bondade de Deus. Pode aplaudir Jesus. O meu desafio para você é: agradeça a Deus todo o seu dia pela bondade de Deus.
que vai se manifestar. No estacionamento, no supermercado, na sua casa, no seu trabalho, quando você recebe o seu salário, quando você está empregado, quando você tem saúde, quando você está vivendo as bênçãos de Deus. Obrigado, Deus, obrigado por esse bom salário. A maioria das pessoas no Brasil ganham um salário bem pequeno, e muitos de vocês ganham mais do que a maioria das pessoas. Bondade de Deus, isso é a bondade de Deus, e eu preciso reconhecer isso. Muitas pessoas não têm casa. Muitos de vocês têm a casa, obrigado, Deus, pela sua bondade. Muitos de vocês têm um carro, muita gente não tem, o Deus, obrigado pela sua bondade. Aprenda a agradecer, aprenda a reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe. Salmo capítulo 29, versículo 13, a Bíblia diz: pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria a bondade. Eu fico pensando, o que seria da minha vida se não fosse o cuidado de Deus? Se não fosse a bondade de Deus? Se não fosse a bondade de Deus, muitos estariam presos nos vícios. Se não fosse a bondade de Deus, muitos estariam presos ainda na depressão. Se não fosse a bondade de Deus, muitos estariam vivendo hoje uma vida às margens da miséria. Se não fosse a bondade de Deus, muitos já tinham tido um ataque de nervos devido aos problemas que você passa. Mas a bondade de Deus guarda você, a bondade de Deus alimenta você, a bondade de Deus te restaura. Muitos, se não fosse a bondade de Deus, estariam presos nos hábitos errados. Deus tem mudado a tua vida, Deus tem feito muitas coisas e tem cuidado de você no nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Olhe para você hoje, igreja. Olhe para você hoje e veja a bondade de Deus. Forte, saudável, as mulheres bonitas, os homens saudáveis. Amém? Com abundância, com bênção. Quantas bênçãos Deus tem te dado, com saúde, com força, ajudando hoje. Muitos de vocês estão ajudando outras pessoas. Bondade de Deus. Deixa eu te dar uma chave. Veja o extraordinário de Deus nas coisas comuns da vida. Veja o extraordinário. Veja o extraordinário. Tem coisas extraordinárias. Às vezes eu fico olhando para minha esposa e falo: o extraordinário de Deus, pai. Ela fala: por que você está olhando para mim? Eu fico quieto, só olhando. Extraordinário de Deus. O fato de eu poder andar, o fato de eu poder respirar, cuidado de Deus. O fato de você poder ver. Minha esposa, quando ela passou por aquele problema, ela quase perdeu as vistas, e hoje ela fala: Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve comigo. Hoje eu posso ver, eu posso pensar claramente, eu tenho saúde, tenho oportunidade, tenho família, eu tenho bênçãos do Senhor. Quantas bênçãos! O Criador soprando sobre a tua vida no nome de Jesus. Não faça como Israel. Israel não conhecia Deus, e Israel não reconhecia o cuidado de Deus. Por isso eles perderam o cuidado de Deus. Por isso perderam o que Deus tinha para eles, porque não valorizou. Eu lembro, faltava uma semana para o meu casamento. Eu morava no interior de São Paulo. Uma das exigências do meu sogro para eu casar com ela, ela já está morando na cidade que a gente tinha proposto se casar, para que eu pudesse noivar com ela. Noivei, mudei de cidade, estava morando em Campo Grande. Marcamos a data do casamento, dia 22 de janeiro de 2000. Era dia 18, mais ou menos, dia 15 de janeiro, a transferência dela, que ela trabalhava em Dourados, morava em Dourados, e nós iríamos mudar para Campo Grande. Mais ou menos dia 15, uma semana antes, dia 15, ainda não tinha saído a transferência dela. Não tinha vaga. E do nada, uma moça liga para ela e diz: olha, André, eu fiquei sabendo que você quer mudar para cá. Eu tenho um cargo mais elevado do que o seu, mas eu quero
mudar para Dourados, a sua cidade, eu queria trocar com você, porque eu estou com uma necessidade muito grande de ficar perto dos meus pais. Você aceita trocar comigo e vir para um cargo maior? Ela falou assim, deixa eu pensar. Um segundo depois ela falou, aceito. Diga, bondade de Deus, cuidado de Deus. Muitos vão dizer, que sorte que ela teve. Que sorte, não, que sorte que eu tive. Ter uma esposa que ganha mais do que eu, né? E que, né? Quantas bênçãos. Isso foi o cuidado, o amor de Deus, a manifestação ali desse carinho de Deus. Amados, apenas alguns dias, era só um milagre. Ela já estava pronta para pedir a demissão, porque ela falou assim, eu prefiro estar desempregada, mas casado com esse homem bonito. Deixa eu te dar uma palavra, Deus está acertando as coisas na sua vida. Reconheça isso, creia. Você deve crer na bondade de Deus. Se você não crê na bondade de Deus, você não atrai a bondade de Deus. Creia na bondade de Deus. Nós estamos num prédio que é a bondade de Deus. Isso é a bondade. Qual é a chave aqui? Espere pela bondade de Deus todos os dias da sua vida. Quando você acordar, você vai pensar assim, como Deus vai me surpreender hoje? O que Deus fará que vai me surpreender hoje? E Deus está fazendo tantas coisas, surpreendendo você, cada dia, em cada momento. Depois dessa palavra, eu quero que você faça um inventário e comece a lembrar do cuidado de Deus diariamente. Quando eu estava preparando isso daqui, eu comecei a lembrar, e eu falei, meu Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe, em cada momento. Salmo capítulo 9, verso 1, a Bíblia diz, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, e contarei as tuas maravilhas. Essa é a sua meta. Sua meta o que é? A tua meta é contar. Conte para o teu vizinho, conte para os teus amigos, conte para os teus filhos, conte para o teu esposo, para a tua esposa, conte para os teus familiares as maravilhas que Deus tem feito. Conte. Constantemente nós sentamos, quando nós estamos conversando com as nossas filhas e dizemos, você viu isso, filha? Sabe o que é isso? A bondade de Deus. Minha filha que completou 15 anos, estava pedindo para Deus um presente de 15 anos de aniversário, e ela disse, mas eu não quero dar despesa para o meu pai, para minha mãe. E ela pediu para Deus, e aí a avó dela dá o presente, pergunta, qual o presente que você quer? E ela ficou constrangida, não queria falar, e a avó dela manda um presente para ela, que deu para comprar um valor, que comprou o presente e ainda sobrou dinheiro, para pagar as despesas que eu ia ter que pagar, presente dela e presente meu. A oração, quando é ouvida, abençoa até os outros que estão em volta, amém? Abençoa até os outros que estão em volta. E eu disse para ela, olha, conte, isso é a bondade de Deus. Esses dias ela estava em casa, e eu comprei um anel, nós compramos um anelzinho para ela de aniversário, e ela perdeu o anel, e ela estava desesperada. Ela falou, pai, eu procurei esse anel, e ela falou, vou falar um negócio para vocês, mas você não fica com raiva? Falei, quando o filho fala assim, querido, você fala, já estou com raiva. Eu já estou com raiva, sem saber, mas conta. E ela falou, pai, sabe aquele anel que você deu de presente de 15 anos? Eu falei, não acredito. Falei, sei. Pois é, eu perdi ele, estava uma semana, 2 semanas procurando, e uma hora eu estava estudando na bancada, do nada, o anel cai no meu colo, eu não sei de onde. Eu orei para Deus, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se esse anel não aparecer, meu pai vai me matar, e o Senhor vai me ver antes aí no céu do templo. Cuidado de Deus, cuidado de Deus. Você teve uma boa ideia? Conte a boa ideia. Cuidado, como um cuidado de Deus. Você terminou um trabalho antes do tempo programado no teu negócio, o cuidado de Deus. Você fez uma cirurgia, está fazendo um tratamento, e a cirurgia foi um sucesso, recuperou antes do tempo, o cuidado de Deus. Você está fazendo um tratamento, está dando resultado, o cuidado de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Isso é o cuidado de Deus. Meu pai,
Sabe qual que é o problema? Às vezes nós estamos esperando coisas grandes. Queremos ver o mar se abrir, as muralhas de Jericó cair, para contar. A Bíblia diz: eu contarei todas, diga todas, grandes ou pequenas. Se você contar as pequenas, você verá as grandes. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar você, no nome de Jesus. Anote o que eu vou dizer agora, uma chave para você. Se você tiver a perspectiva certa, você verá o cuidado de Deus em coisas simples na sua vida. Se você tiver a perspectiva certa. Por quê? Porque os planos de Deus são bons. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Coisas pequenas, coisas grandes. Nós viajamos agora no início do ano para ver os nossos familiares. Andamos mais de 4.000 quilômetros nas rodovias desse Brasil. Passamos por 5 estados. Nenhum pneu furou. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Veja o cuidado de Deus quando um caminhão, você está na estrada, um caminhão te dá passagem. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus na tua vida, em livramento de acidentes, em livramento no teu trabalho. Meu Deus, teve um dia que eu estava muito cansado. Muito cansado, era na segunda-feira. Nós estamos vindo da conferência, da arena. Não paramos um dia desde semana passada, todos os dias ministrando, de dia e de noite. Fomos na igreja de Balneário, fomos na igreja de Itajaí. Teve mais ou menos nesse ritmo. Eu estava muito cansado, era uma segunda-feira, depois de um administrativo intenso, de muitas coisas na igreja, atendimentos e os nossos discipulados de equipe. E eu estava muito cansado, e um amigo liga durante o dia, e ele fala: bispo, eu vou fazer uma live, que eu estou lançando um curso sobre finanças pessoais, e eu queria que você participasse. Na hora, eu vou te dizer, eu estava tão cansado, que eu falei, não tem condição de fazer isso. Mas o Espírito Santo falou: vai, faça. E era tarde da noite, e eu falei: hoje que eu preciso dormir um pouquinho mais cedo, terça-feira nós temos o café, conexão e crescimento. E eu acabei aceitando, pela pessoa, gosto muito dele. E estávamos ali conversando e falando, dando testemunho do que Deus está fazendo no nosso meio, do templo, das lutas que enfrentamos de pagar essa parcela. E termina a live, uma pessoa entra, manda uma mensagem para mim e diz: bispo, Deus falou no meu coração para pagar uma parcela do prédio da igreja. E eu olhei para ela e falei: você sabe quanto que é a parcela? A parcela é cara. Eu falei: não, manda o valor para mim, manda a conta para onde nós o enviamos, que eu vou pagar. E eu olhei e falei: o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, meu Deus. A temperatura diminuiu, estava muito quente, hoje está quente, mas está menos do que ontem. Cuidado de Deus, principalmente na hora do culto. Cuidado de Deus, o sol escondeu, agora está começando a iluminar lá fora, mas o cuidado de Deus, eu fico olhando, fico orando: Deus, no verão, nos dá uma temperatura leve, principalmente nas horas do culto, até a gente comprar o nosso ar-condicionado. Falei: Deus, o Senhor vai nos dar graça. E eu vejo o cuidado de Deus, oportunidades. Qual é o meu desafio para você, igreja? O meu desafio é você criar o hábito de agradecer a Deus por tudo de bom que acontece na tua vida, de você ter olhos diferentes, você parar de olhar para trás e ver o que não deu certo, e você olhar para os pequenos e os grandes acontecimentos de bom que aconteceu em você, e saber que Deus está cuidando de você, no nome de Jesus. Olhe, Moisés e Deus tinham uma amizade. Deus chamava Moisés de amigo de Deus. Em Êxodo capítulo 33, verso 13 ao 19, mostra uma conversa entre Deus e Moisés, uma conversa muito íntima. Moisés olha para Deus e fala: Deus, eu quero ver teu rostinho, eu quero te conhecer. Olha como Moisés era íntimo de Deus. Eu quero tua presença. Olha que texto maravilhoso. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber o teu caminho. Ele está pedindo para Deus: Deus, eu quero conhecer o teu caminho, para que eu ache graça aos teus olhos, porque eu quero te agradar. Olha o coração de Moisés. Quantos querem agradar a Deus aqui? Quantos têm a sua prioridade na tua vida agradar a Deus? Era o coração de Moisés. Ele falou: eu quero te agradar.
Considera que essa nação é seu povo. Disse, pois, aí Deus fala, a minha presença irá com você, para te trazer o quê? Sabe por que as pessoas estão cansadas? Porque não reconhecem a presença de Deus. Você não está cansado do trabalho. O trabalho não cansa. O que cansa é quando nós não reconhecemos a presença. A Bíblia diz, a minha presença irá contigo para fazer o quê? Trazer descanso. Tirar férias é bom, é maravilhoso, mas o que te traz descanso não é as férias. O que te traz descanso não é dormir. O que te traz descanso é a presença de Deus, e você reconhecê-la. E a Bíblia diz, então lhe disse, se tu não fores conosco, Moisés fala, se o Senhor não for, então não nos faça sair daqui, pois se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo. Acaso não é de andar tu conosco, de modo de sermos separados? Qual é a diferença, Deus? Qual é a diferença entre nós e as outras pessoas? É a tua presença, é o Senhor estar conosco. E Moisés falou, se o Senhor não for, eu não sairei. Farei também que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, Moisés, eu rogo, eu te peço que o Senhor me mostre a tua glória. Ou seja, eu quero te ver, Deus, eu quero ver o Senhor. Aí Deus fala para ele, eu farei passar a minha Deus falou, você não pode me ver, você não pode ver o meu rosto. Se você ver, você vai morrer. Todo ser humano não tem capacidade de ver a minha santidade, mas eu vou te mostrar a minha presença através da minha bondade. Sabe onde está a presença de Deus? É no seu cuidado. Você não pode ver Deus, eu não posso ver Deus, mas eu posso ver Deus no cuidado de Deus, no cuidado de cada detalhe da minha vida. Deus falou assim, olha, você saberá que eu estou com você, com o cuidado que eu tenho com você, com a minha bondade diante de ti, em nome de Jesus. Meu Pai, que coisa. Deixa eu te dar uma chave. Sempre que algo grande ou pequeno acontecer na sua vida de bom, é o sinal da presença de Deus na sua vida. Você entende isso? Agradeça a Deus por sua mão. Salmo capítulo 34, verso 8, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Diga, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que acredita nisso, que confia nele. Tinha um homem que estava procurando um lugar para estacionar e não conseguia, lotado, precisava ir para o médico, precisava fazer aquele exame. Se ele perdesse aquilo lá, ia acontecer, ia ficar muito ruim, ia demorar não sei quanto tempo. E ele falou, Deus, eu prometo para o Senhor que se eu achar uma vaga nesse estacionamento agora, eu vou no culto todo domingo. Aí aparece uma vaga, ele fala, Deus, não precisa mais, já achei. Não é assim que às vezes acontece conosco? Nós às vezes esquecemos que as boas coisas vêm de Deus. Achamos que eu achei. Agradeça a Deus. Olha quantas vezes Deus protegeu, livrou você de um acidente, te deu uma promoção, aumentou teu salário, te deu uma oportunidade, te deu um cliente que ajudou você a bater suas metas do mês, te deu uma ideia, te livrou de algo que iria acontecer. Não se canse de agradecer ao Senhor, e conte para os seus vizinhos, conte para os seus amigos. O que me salvou, o que me fez conhecer o Evangelho, foi simplesmente eu conhecer um garoto, no primeiro ano de colegial, hoje o ensino médio. Ele reuniu e começou a contar. Ele não me chamou, ele não falou de religião, ele contou o cuidado que Deus tinha com ele, os detalhes. E eu disse, eu quero esse cuidado para a minha vida. Aquele dia eu disse, eu quero ir na tua igreja. Você precisa transbordar isso. Transborde, seja o cuidado para outras pessoas, dê o lugar para outro, seja amoroso, seja transbordante, dê uma palavra, ore pelas pessoas, não seja um chatonildo.
querendo, às vezes as pessoas querem converter todo mundo. Nós desejamos que todos te convertam, mas as pessoas conhecerão Deus quando eu transbordar de Deus. Não é quando eu falar de Deus, mas é quando eu transbordo e quando eu falo do que Deus fez na minha vida. Por isso Jesus, ele te chama para ser uma testemunha viva do que Ele está fazendo com você. Posso ouvir um amém, igreja? Quero ler 2 textos e encerrar com vocês. Salmo 77, verso 11 ao 12. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Diga, eu vou me lembrar do cuidado de Deus. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas. Eu vou meditar nas tuas obras e eu falarei dos teus feitos. Medite nas coisas que Deus tem feito para você. Lembre-se, não lembre-se dos seus fracassos, não lembre da sua dor, não lembre das pessoas que te abandonaram. Lembre do cuidado de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Lembre, e quando você começar a lembrar, a sua fé vai ser renovada, sua fé vai ser fortalecida. Você vai se levantar com uma pessoa nova, diferente, cheia de Deus. Pode falar amém? Salmo 44, verso 3, a Bíblia diz: pois não conquistaram a terra. Olha que coisa maravilhosa isso daqui. Eu deixei o melhor para o final. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço o salvou, nem o seu braço o salvou, mas a sua destra, o braço de Deus, a luz da face de Deus, porque te agradastes deles. Deixa eu te dar uma palavra. Se você for fiel a Deus, honrar a Deus, tiver como maior objetivo de vida agradar a Deus, Deus dará a você coisas que você não vai precisar trabalhar para tê-los, coisas que sua competência e capacidade não te dariam condições de alcançar. A Bíblia está dizendo: eles não conquistaram a terra pelo trabalho, pela força, pela sabedoria, não, conquistaram por causa da bondade de Deus. Amados, você pode chegar até um ponto na tua vida com a tua inteligência, você pode chegar até um ponto na tua vida com sabedoria, com força, com muito trabalho, você pode chegar até lá, mas o além é a bondade de Deus, e Deus dá a bondade para aqueles que reconhecem a bondade e a presença dEle nas pequenas e nas grandes coisas. Nada vai impedir você no nome de Jesus. Meu Deus. Isaías 60, verso 2. Olha o que a Bíblia diz, querido. Eis que as trevas cobrem a terra. Nós vivemos um momento de trevas, estão cobrindo a terra, e a escuridão os povos, mas sobre você o Senhor virá surgindo, a sua glória se verá sobre ti. A sua glória, sobre você não vai haver trevas, sobre você vai haver luz, sobre você vai haver bênção, sobre você que reconhece a bondade de Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, sabe o que vai acontecer? O de repente, uma oportunidade surgiu. De repente a sua vida mudou. De repente, depois da revisão de vidas, de repente, depois que você abriu a célula, de repente você acordou, aquela doença desapareceu. De repente você não tinha mais nada. De repente teu filho que estava no vício está na casa de Deus. De repente você engravidou. De repente teu salário aumentou, teus clientes aumentaram. De repente é isso que vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Salmo 112, verso 4. Olha que texto, querido. Você precisa pegar essa palavra. Eu ouvi ela umas 20 vezes. Está no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar no Face, onde você quiser. Entra lá, ouve. Você precisa ouvir, anotar. Isso precisa entrar dentro do teu coração. Aos justos nasce a luz nas trevas. Esse texto no original ele está dizendo: uma explosão do nada, no meio das trevas, de luz vem sobre a vida do justo. Deus é piedoso, Deus é misericordioso e justo. A partir de hoje, quando você se levantar, você vai dizer: o que Deus vai fazer para me surpreender, Lajeado? O que Deus vai fazer para surpreender vocês lá em Lajeado? Os irmãos vieram lá de Lajeado. Tem irmãos, olha que bênção, estão aí sempre.
estão fazendo instituto de vencedores, fizeram revisão de vidas. Tem os que vieram de Santa Catarina, outros vieram lá de São Paulo, onde eu já estava em outro lugar, não sei onde você estava. Amados, sabe o que é isso? Eu vejo como bondade de Deus. E você? E você, o que você está vendo? Sabe, às vezes a gente tem uma nuvem de trevas sobre as nossas vidas, porque fizemos como Israel, achamos as coisas comuns, achamos que é sorte, achamos que é coincidência, e deixamos de reconhecer, nosso coração amargurou, nossa vida se feriu. Quantas pessoas partiram nessa pandemia, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas, quantas lutas. Sobre você a luz de Deus brilhou, a luz de Deus brilhou. Feche os seus olhos onde você está, peça para Deus: Deus, eu quero fazer um inventário. Você vai fazer um inventário dos milagres que Deus tem feito na tua vida, da bondade de Deus, da bondade, da graça, do cuidado, do amor manifestado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame. Levante suas mãos para o céu. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero reconhecer sua bondade, seu cuidado e seu amor por mim. O Senhor me livrou muitas vezes de acidentes, de morte, de sofrimento. Eu quero te agradecer, reconhecer nas pequenas coisas e nas grandes coisas, em nome de Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, eu quero ainda fazer 2 orações para você que quer se reconciliar com Deus, e para você que ainda não recebeu Jesus, que quer recebê-lo nesta manhã. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero receber ao Senhor como meu Salvador, meu libertador e o Senhor da minha vida. Eu quero me reconciliar com Deus, voltar para a sua casa, em nome de Jesus. Cura meu coração, restaura meu coração, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Diga: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Graças a Deus, obrigado por você estar aqui conosco hoje. Que Deus abençoe você. Obrigado por você que está conectado. Deus abençoe. Se você está pela primeira vez conectado, quero te fazer um convite: venha fazer parte da família mais linda da Serra Gaúcha, a família Sara Nossa Terra. Você será muito bem-vindo e muito bem recebido no nosso meio. Que Deus te abençoe. Tem um WhatsApp em tela, você pode entrar em contato conosco. Nós teremos um imenso prazer de atender você, no nome de Jesus. Tem alguém que está pela primeira vez na igreja? Faça um sinal com a mão se tiver alguém. Nós estamos encerrando então. Levante suas mãos. Amanhã, 6 horas da manhã, nosso momento de oração. Quinta-feira, as campanhas. Vamos fazer as campanhas.
quebra de maldições. Nós teremos quebra de maldições na terça, na quarta, em todas as igrejas. Sexta-feira, nosso congresso de mulheres. Que o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e toda a sua família. Que os seus olhos sejam abertos nestes dias, para você ver coisas grandes e pequenas que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, vai em paz e Deus seja contigo nessa semana. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.